O título diz: o maior no reino dos céus. Aleluia. Naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim recebe, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor fora, e se lhe pendurasse ao pescoço um nó de alzena, e se submiste na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é neste que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Amém? Amém. Aqueles que podem, como o seu assento, em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o Senhor. Aleluia. Amados, nós percebemos nesse texto, de maneira clara, a explicação de Jesus. Nós observamos que os apóstolos, aqueles que haviam sido escolhidos a Deus, embora estivessem andando com Jesus a todo momento, contemplando os seus milagres, os prodígios, vendo que Jesus ele se compadecia da multidão, por inúmeras vezes, até mesmo em ter que dispensar a multidão que já estava cansada e estava seguindo Jesus por cerca de 3 dias. A Bíblia diz que os apóstolos, eles acompanharam a atitude de Jesus ao perceber que aqueles que estavam seguindo a ele, cerca de 3 dias, estavam famintos, e ele não poderia dispensá-los, estando eles com fome. E aí a Bíblia nos conta, aleluia, Jesus, ele alimenta aquela multidão, aleluia, Jesus, fazendo uma grande proeza, multiplicando peixes e pão, porque diz a Bíblia Sagrada que foi levantado cerca de 12 cestos de pão, e havia alimentado cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, aleluia, Jesus, esses apóstolos, aleluia, Jesus, eles estavam cientes de tudo aquilo que Jesus ele estava, aleluia, Jesus, fazendo nesta terra. Jesus veio com uma missão de reconciliar
diante da multidão. Isso foi um grande milagre. A Bíblia diz, aleluia, que todos creram em Jesus naquele dado momento, até mesmo aqueles que não acreditavam na deidade de Jesus, que não acreditavam, aleluia, que ele era enviado por Deus, que não acreditavam que ele realmente era o Filho de Deus, passaram a acreditar, aleluia. E talvez, aleluia, alguns podem julgar então que este foi o maior milagre que Jesus lhe fez na face da terra, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Porém vos digo que isso também não foi o maior milagre. Então o que foi o maior milagre, pastor Walter? O maior milagre foi Jesus, aleluia, ser açoitado em uma quarentena de açoite, com um chicote chamado azorrague, com 12 pontas, aonde tinha, aleluia, Jesus, pedaços de ossos de animais e também de metais. Diz a história que quando o carrasco deferia o golpe, cravava-se as pontas, aleluia, dos metais junto com os ossos, e quando puxava havia pedaços de carne. Diz a história que o corpo de Jesus ficou completamente desfigurado, aleluia. E diz a história também que nem todas as pessoas, aleluia, aguentavam esse tipo, aleluia, Jesus, de açoite. Muitas delas, aleluia, na metade do açoite já desmaiava. Diz a história então que Jesus suportou e não desmaiou. Aleluia, Jesus, se você crê que isso ainda foi o maior milagre, eu te digo que ainda não foi o maior milagre. O que foi o maior milagre então, pastor? O maior milagre, aleluia, não foi Jesus ter pegado uma cruz que não era sua e ter carregado, aleluia, pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, aleluia, o local chamado a caveira, onde ele seria crucificado. Então qual é o maior milagre? O maior milagre foi Jesus ter abrido o braço na cruz do meio, morreu e no terceiro dia ressuscitou. Pois estamos aqui ao texto que nós acabamos de ler. Ele sabendo, aleluia, da autoridade de Jesus, Glória a Deus. sabendo, aleluia, Jesus, do poder que exercia sobre, aleluia, Jesus, o seu corpo, sobre as suas ações, com meio até mesmo pela autoridade da palavra, aleluia, Jesus, eles sabiam que Jesus, aleluia, viria com um propósito aqui e iriam deixar a qualquer momento, aleluia, sabendo disso, aleluia, que o reino de Jesus não era aqui, não era terreno, era celestial, aleluia, Jesus, diz a história que eles então, aleluia, Jesus, queriam, aleluia, sentar-se do lado de Jesus lá na glória, aleluia, diz a história, aleluia, Jesus, que cada um queria ser o maior do reino dos céus, cada um queria ter, aleluia, Jesus, um lugar importante no reino dos céus, cada um queria ser maior do que o outro. Ora, eram 12 apóstolos, 12 apenas, Aleluia. porém, cada um queria ser maior do que o outro. Pedro queria ser maior do que Tiago. Tiago queria ser maior do que João. João queria ser maior do que Mateus. Havia uma discussão entre eles a todo instante. Aleluia. Aleluia. Eu serei o maior no reino dos céus. Não eu que vou ser o maior no reino dos céus. Sempre havia essa discussão. Aleluia. A ponto da mãe de João e de Tiago ir até a Jesus e pedir a ele: Senhor, quando chegar na tua glória, permita que os meus filhos, um sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. Aleluia. E Jesus fala assim: poderem eles beber o cálice que eu vou beber? Porque na verdade vos digo que quem cabe a isso fazer somente a meu Pai. E Jesus, aleluia, a todo momento que estava com eles, Jesus estava
Aleluia. Podemos observar então, aleluia, Jesus, que havia um relacionamento mais estreito entre esses três. Podemos observar que isso é verdade, esta afirmação, porque quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, diz a Bíblia Sagrada que Jesus expulsa todas as pessoas de dentro de casa, todos. Ele chama Pedro, Tiago e João para ver com seus olhos Jesus dando a ordem para aquela menina que estava morta voltar à vida. Aleluia. Glória a Deus. E o fôlego de vida foi dado a ela. Então, aleluia, Jesus, eles estavam seguros. Eu acredito, aleluia, Jesus, que Pedro, Tiago e João, eles estavam seguros que eles teriam, aleluia, Jesus, um local adequado devido à importância desse relacionamento, aleluia, Jesus, lá no céu. Eles achavam, aleluia, Jesus, que eles eram maiores do que os outros apóstolos, que os 9 apóstolos. O que faz-me acreditar, aleluia, Jesus, nisso? Talvez pelo fato que nos momentos mais especiais que eu citei, os outros não estavam, mas os 3 sempre estavam. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas eles não se contentam com isso. Você pode observar que Tiago e João, a mãe deles vai até Jesus, era um dos 3. Mas eles querem saber da boca de Jesus. Aleluia. Eles querem ouvir Aleluia. da boca do nosso Senhor. E aí eles falam, mestre, quem é o maior no reino dos céus? Eu acredito que Jesus, ele já estava esperando esse dia, já estava aguardando por este momento. Então chega o momento apropriado para Jesus lhe mostrar uma lição. Ele pega uma criança na multidão, traz a criança no meio e diz: aquele que não se tornar como esta criança não herdará o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Eles ficaram perplexos naquela hora. Pedro, Tiago e João devem ter caído o queixo, frustrados, porque talvez aguardasse Jesus dizer que seriam os 3. E aí Jesus, aleluia, ele mostra a maior lição que pode ser dada ao ser humano. Aleluia. Ele traz uma criança no meio e diz: aquele que não se tornar como uma criança não vai herdar o reino do céu. Ou seja, a humildade da criança, a sinceridade da criança, aleluia, Glória a inocência da criança, a criança não tem maldade. Você pode ver, aleluia, Jesus com a criança, você pode bater na criança, aleluia, Jesus, daqui a poucos minutos ela está te abraçando e te beijando. Aleluia. Glória a Deus. Porque não há maldade na criança. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. A humildade da criança. A criança, ela, Jesus, ela pode ter, irmãos, um brinquedo, mas ela quer repartir para outra. Pode ter, ela ter uma bala, ela quer repartir para outra. Ela recebe a bala do pai e fica assim, e para fulano? Porque a criança, ela não quer só para ela. Por quê? Porque o mal não está na criança. Aleluia. É Glória a Deus. pura. A criança é pura. A criança, meus amados irmãos, ela é muito pura. Aleluia. Aleluia! E é por isso que Jesus está dizendo isso. Se você não se tornar como o caráter de uma criança, ou seja, puro, não desejando mal para o seu próximo, não querendo se sobressair,
Esse padre é feio, é bonito. Pode estar um artista do lado que me compara. Ela não vai falar para agradar o artista, ela vai falar, é feio. E ninguém muda isso dela. Não, filha, não fala isso não, mas é feio. Aleluia. É assim, né? Não fala que é bonito, mas não é feio. Por quê? Porque a criança é sincera. Você quer ver pedir para a criança mentir? Ela pode até mentir, mas depois ela fala a verdade, porque ela é pura. No momento ela pode até mentir, ela fala para o teu pai que não foi você que quebrou não, que foi sua prima. Ela vai chegar e falar, papai, não foi eu que quebrei, não foi a prima. Passou alguns minutos, filha, quem quebrou isso? Fui eu. Ela fala. Por quê? Porque é inocente. É pura, e é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus estava observando que eles queriam ser maior do que os outros, que eles não haviam aprendido nada andando com Jesus ainda. Jesus que veio, aleluia, Jesus nesse mundo, e a Bíblia diz que ele não nasceu, aleluia, Jesus, em um palácio, ele nasceu em uma manjedoura. Você sabe o que é isso? Onde cuidava de animais. O odor daquele local devia ser terrível, cheiro de urina, odor de fezes. Foi lá onde Jesus nasceu. Ele não nasceu, aleluia, em uma família rica. Ele nasceu, aleluia, Jesus, em uma família pobre, humilde. Onde o seu pai é terreno, José, ele era carpinteiro. Sim, o rei, aleluia, Jesus, que os judeus esperavam, ele veio a esse mundo e eles rejeitaram. Por quê? Porque acreditaram que Jesus, ele viria de uma família real, que ele viria, aleluia, Jesus, de dentro de um palácio, que ele, aleluia, viria com autoridade sobre as nações para governar politicamente. Aleluia, Jesus, ele veio, aleluia, da onde? De Belém, aleluia, Jesus, de Judá, aleluia, de Nazaré, aleluia, Jesus, ele veio, aleluia, de uma cidadezinha pequenina, humilde, e a Bíblia nos revela dizendo que ele não entra em Jerusalém montado no cavalo branco, não, ele entra montado no jumentinho. Então os apóstolos não haviam aprendido. Aleluia. Hã? Glória a Jesus. Aleluia. Jesus tratava todo mundo de maneira igual. Ele tratava, aleluia, Jesus, as prostitutas da mesma forma que tratava o doutor da lei. Aleluia. Jesus tratava, aleluia, Jesus, de uma pobre viúva da mesma forma que tratava um cobrador de impostos. Ou seja, para Jesus todo mundo é igual. Aleluia. Todo mundo tem o mesmo valor. Aleluia, o ser humano hoje em dia, aleluia, Jesus vale, como o mundo prega aí, o que ele tem. Aleluia, Jesus, quando ele tem, não mostra o que ele vale. Mas diante de Deus, aleluia, Jesus, todo mundo, aleluia, é da mesma forma. Todo mundo tem o mesmo valor. Todo mundo, aleluia, Jesus, para Deus é igual. Não existe para Deus grande, pequeno, negro, branco, indiano. Aleluia, Jesus, para Deus todo mundo é igual. O ser humano é que faz acepção de pessoas. O ser humano é que trata como raças. Aleluia, Jesus. Mas Deus não. Glória a Deus. Aleluia. O sangue de Jesus, aleluia, Jesus, ele comprou a todos com o mesmo preço, o preço do sangue de Jesus.
E a Bíblia é bem clara dizer em livro do Apocalipse que diz: porque compraste para si todos os povos, línguas e nações. Ninguém é maior do que ninguém. Não existe maior no reino do céu. Aleluia! Aqui, aleluia, pela ótica de Jesus, pela ótica de Deus, pela ótica do reino, aleluia, espiritual, o menor é o maior. E o maior é o menor. Aquele que se acha grande não é nada. Aquele que se acha poderoso não é nada diante de Deus. Mas aquele que se acha miserável tem um grande valor no reino. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, Jesus. Aleluia. E o fariseu e o publicano. O fariseu, aleluia, Jesus da praça, ele batia no peito e dizia: eu oro e jejuo 3 vezes por dia. E o publicano, de longe, escondido, falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque sou um pobre pecador. Quem Deus ouviu a oração? Isso é uma palavra de Jesus. Quem se acha grande não é nada. Aleluia, o homem hoje em dia, meus amados irmãos, aleluia, se acha alguma coisa porque tem dinheiro, porque tem alguns bens, porque tem fazenda, porque tem empregados, aleluia, porque é um executivo de renome. Mas eu quero te dizer, naquele grande dia, aleluia, Jesus, o dinheiro que ele tem, a prata que ele tem, o ouro que ele tem, não vai comprar, aleluia, a salvação eterna. Pelo contrário, aleluia, se ele não se converter e aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Deus, ele vai para o inferno com dinheiro, com ouro e com fama. Você já viu alguém, quando vai ser enterrado, levar o seu ouro e a prata? Não leva. Mal e mal leva a roupa no corpo. Leva a sua mansão, seu carro importado, não vai com ele. Porque tudo que se conquista aqui na terra, fica aqui na terra. Tudo que o homem adquire, a mulher adquire com a sua ganância, fica aqui na terra, meus amados irmãos. E nós temos visto pessoas que quanto mais tem, mais quer. É assim, não é? Veja se contentar com o que já tem, não. Aleluia, Jesus. Ela vê aleluia, o vizinho comprando um carro novo, de última geração. Ela pode ter comprado esse ano, mas agora no final do ano ela quer trocar para mostrar para ele que tem dinheiro para trocar. Para mostrar que tem valor. Para mostrar que tem condição. E se a morte o chamar, sem antes disputar, de que vai se valer? A única garantia que nós temos, aleluia, Jesus, de morrermos e não sermos condenados ao ir no inferno, é aceitar a Jesus como Senhor e Deus. Se arrepender dos nossos pecados. Aleluia! Isso nada mais é do que
almas dos poderosos desta terra. Aleluia, Deus. Alexandre o Grande foi um grande conquistador. Ainda mancebo, com 20 e poucos anos, já tinha conquistado as grandes potências da época. Morreu ainda jovem. Alguém se lembra de Alexandre o Grande? Para onde foi a alma dele? No inferno. Cadê os grandes poderosos dessa terra? Dos grandes homens que viraram ídolos dessa terra. Aí estão sendo no Brasil. Se foi. E onde está? Ninguém nem se lembra dele mais. Uma vez ou outra a história é contada. Agora Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, Ele se ofereceu como sacrifício para morrer em nosso lugar. A condenação era nossa. Nós éramos culpados pelos nossos pecados. Aleluia. A cruz nos caberia. O sofrimento que Ele sofreu por mim, por você, nos caberia. Mas Ele decidiu, aleluia, Jesus sofrer por mim e por você. Aleluia. Abandonado por tudo e por todos. Porque a maior parte da multidão que outrora Ele ajudou, alimentou, curou. Aleluia, Jesus, e até mesmo quem ressuscitou estavam lá, aleluia, para proclamar a sua morte. Aleluia, dizendo: crucificai-o, crucificai-o, crucificai-o. E de maneira nenhuma, aleluia, eles não amaldiçoou, pelo contrário, na cruz, Ele estando na cruz cravado, aleluia, Jesus, a Bíblia nos revela dizendo que Ele chegou a dizer: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. Aleluia. Amados, por que ainda muitos rejeitam Alexandre? Por que muitas pessoas ainda, aleluia, Jesus, continuam, aleluia, Jesus, a trilhar sobre esta terra sem reconhecer que Ele é o único Deus que pode salvar, aleluia, do inferno? Louvado seja Deus. Porque quando morrer, para onde vai a sua alma? Nós que seguimos a Cristo, temos a certeza e a convicção que quando nós deixarmos esse corpo aqui, a nossa alma irá para a glória. Mas aquele que não aceitar a Jesus e morrer, os demônios estarão aqui aguardando o último suspiro, quando aleluia, a alma deixar o corpo. Esses demônios irão pegar essa pessoa e levar para o inferno. Glória a Deus. Isso é bíblico. Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro, Aleluia. onde o rico, aleluia, Jesus morreu e se deparou no inferno em chamas. Aleluia. E Lázaro morreu, um mendigo, e foi para o seio de Abraão. E aí a Bíblia nos revela dizendo que o rico, ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, em conforto, em paz e gozo. Ele diz: Pai Abraão, permita que Lázaro olhe a ponta do seu dedo para que coloque na minha língua, para que me refresque, porque estou atormentado nesta chama. E a Bíblia diz que Abraão fala assim:
merece, porque só tivesse bonança lá na terra. Lázaro, só sofrimento. Por isso esse é consolado e você é atormentado. Por quê? Porque a Bíblia diz que este rico vivia em festas, em orgias, satisfazendo os desejos da carne. Aleluia. Enquanto Lázaro era servo de Deus. Aleluia. Não tinha nada, Oh, glória a Deus. mas tinha a certeza da salvação. Glória a Jesus. E ele fala, irmãos, o pior tormento do inferno é a consciência. As pessoas que estão no inferno agora em desespero, elas estão conscientes que elas tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, porque alguém falou de Jesus para ela e ela não creu. Ela não acreditou, achando isso é besteira. Que nada, todos os caminhos levam a Deus. E elas estão lá no inferno agora, se lembrando do que elas ouviram aqui na terra, que só existe um caminho. Aleluia. Aleluia. E Aleluia. esse caminho é Jesus Cristo. Aleluia. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Glória a Não Deus. tem outro método, não é por meio de Maria, não é por meio de José, não é por meio de São Jorge, não é por meio de Mereção Benedito, só por meio do Filho de Deus, aleluia, porque somente Ele foi capaz de reconciliar o homem para com Deus. Glória a Deus. Então essas pessoas que estão lá no inferno, agora em tormento, em chamas eternas, estão em desespero, porque estão sendo atormentados pelas chamas do inferno e também por Satanás, porque tiveram a oportunidade. Aleluia, Jesus. Tiveram a oportunidade, e isso vai perturbar a mente dessa pessoa. Por que é que eu não acreditei? Por que é que eu não tinha ouvido? Quantas pessoas estão lá nessa forma? Quantas almas estão lá dessa forma? E isso é uma verdade, porque a Bíblia diz que, aleluia, Jesus o rico, ele vai dizer: Pai Abraão, mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Ele tinha consciência que ele tinha 5 irmãos vivos, para que ele fale deste lugar, dá um testemunho deste lugar, para que ele se converta e não caia neste lugar. Então as pessoas que já morreram, que já partiram, estão conscientes que as almas delas no inferno, Aleluia, Jesus. como também as que estão na glória estão conscientes de que deixou uma família aqui. Porém o gozo celeste, lá não há tristeza, lá não há pranto e lá não há choro, porque o gozo celeste, aleluia, Glória a Deus. sobrepõe todas essas coisas. Aleluia. E é por isso que ele fala, que Jesus, que ele limpará dos nossos rostos toda lágrima. Por quê? Porque não se lembraremos mais do sofrimento que passamos aqui na terra, por amor ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então Jesus ele fala acerca disso, aleluia, Jesus, que ai daqueles que escandalizaram um desses pequeninos. Quando fala acerca da criança, fala também dos servos de Deus sinceros. Os pequeninos estão, aleluia, em consonância, tanto com as crianças, como também com os servos de Deus sinceros. Então ele fala o que? A criança, meus amados irmãos, a Bíblia ensina, Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. Quando, aleluia, Jesus, nós permitimos que os nossos filhos assistam, aleluia, Jesus, filmes imorais, quando nós permitimos que eles participem de, aleluia, Jesus, de brincadeiras imorais, quando nós, aleluia, permitimos que eles participem de piadas imorais, que eles leiam, aleluia, Jesus, pornografia, vocês
a criança a andar com o ímpio. A Bíblia é bem clara: o cego não pode guiar o outro, porque os dois vão cair. A criança aí está em processo de formação. Ah, mas é meu tio. Ah, mas é meu irmão. Não importa. Os meus filhos, eu sempre me preocupei com isso, em não deixar a casa dos meus irmãos. Por quê? Porque embora conheceram a verdade, se desviaram da verdade. E eu não poderia colocar em risco a fé dos meus filhos. Por quê? Porque eu sou responsável pela saúde espiritual dos meus filhos. Eu sou responsável pela saúde espiritual do meu lar. Josué disse: se vocês não quiserem seguir ao Senhor, não tem importância. Se vocês querem pecar contra Deus, não tem importância. Se vocês querem se levantar contra o Criador, não tem importância. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ele não está aqui na sua casa. Então, quando nós permitimos, aleluia, nossos filhos, aleluia, ter maus companhias, que são os ímpios, o ímpio não vai chamar o teu filho e vai falar assim: ó, não bebe não, que isso não é de Deus, não, pelo contrário, bebe o seu dinheiro, irmão. Se escreve, isso não é bom. Ó, isso aí é bom demais. Você quer um cigarro aí? Então traga para você experimentar como é. Se você não gostar, não tem problema. É assim. Porque o mundo jaz do maligno, e aqueles que estão no mundo servem ao diabo. Não tem gente boa, não. Não importa o grau de parentesco, pai, mãe, irmão ou tio, não importa. Aleluia. Porque eles vão incentivar o erro. Aleluia. Porque o quê? Eles são filhos das trevas. Estão andando em trevas. E logo vai incentivar as trevas. Ou você acha que há pessoas aí hoje em dia que estão, aleluia, Jesus, escravizadas do vício, aleluia, das drogas? É por quê? Porque alguém incentiva. Aleluia. Porque alguém ofereceu a primeira picada, o primeiro trago, aleluia, do cigarro de maconha. Alguém incentivou. Não vem pensando vocês que foi só a minha espontânea vontade. É lógico que cabe a pessoa se ela querer ou não, mas sendo levada. Ah, quem você não fuma, rapaz? Parece que esse negócio aí, você parece um babaca, parece que não sabe da fralda, fica dando ouvido a teu pai e tua mãe. É assim que faz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Andar com incrédulo corrompe os bons costumes. Eu já observei muitas vezes jovens sair de dentro da igreja por causa disso. Porque às vezes começa a trabalhar e no trabalho influenciado pelos colegas. Vamos lá, rapaz, não precisa beber não. Vamos lá para a gente lá se divertir um pouco. Chegar lá, você toma refrigerante, vai, toma refrigerante. Vai tomar um golinho aí, rapaz, experimenta aí. Não, porque daqui a pouco, meus amados irmãos, na terceira saída, já está bebendo. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque o abismo chama outro abismo. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. E Jesus está falando isso. Ai daquele que fazer escandalizar um desses pequeninos, porque a criança é pura. Eu vi um vídeo agora que foi enviado para mim no WhatsApp de uma mãe e um pai tragando um cigarro de maconha e colocando na boca de uma criança, de um bebê. Puxa, puxa, filho, puxa. Olha só, irmãos. Isso até me dá uma ira terrível. E a coitada da criança puxa devagarzinho. Puxa forte. Olha só, irmãos. A que ponto nós estamos chegando?
Senhor e Deus e se converter dos seus maus caminhos. Não tem outro método. Aleluia. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ir para o inferno. Mas para ir naquele lugar você tem que tomar uma decisão em vida. Tem que renunciar aos seus desejos, às suas vontades e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu sou um pecador, reconheço as minhas falhas e eu te aceito como meu único suficiente Salvador da minha alma. Senhor, me liberta, me dê força para prosseguir. Ele vai fazer. Não tem outro método. Não tem outro método. Eu me recordo que eu li um livro acerca de uma pessoa que não cria em Deus, médico renomado. Ele era, aleluia, Jesus. Ele era especialista em ressuscitar pessoas com parada cardiorrespiratória. Ele não cria em Deus. Ele era um ateu convicto. Ele conta nesse livro que ele estava ressuscitando uma pessoa, né? Fazendo massagem cardiorrespiratória nessa pessoa, e de repente essa pessoa tornou a vida, assustado, e disse: não me deixe morrer, eu estava no inferno. A alma da pessoa já estava no inferno, olha só. E a pessoa tornou a ter parada cardiorrespiratória de novo, e ele continuou fazendo a massagem, e a pessoa voltou de novo, e ele agarrou no médico e falou: não me deixe morrer, por favor, eu estava ardendo em chamas. Irmãos, a partir daquele momento, aquele médico creu que realmente existe céu e inferno. Aleluia, glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Foi necessário um ateu ter uma experiência dessa para acreditar que Deus existe, Aleluia. que o céu é real e que o inferno também. Glória a Jesus. Então, Jesus ele diz: é melhor, olha lá, melhor seria que lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submisse nas profundezas do mar. O que é isso? Isso aqui nada mais é, esse nó de azenha, do que uma roda de moinho. Antigamente havia uma roda de moinho, onde havia um eixo. Na ponta desse eixo ficavam pessoas, e no outro lado uma roda, então a pessoa ficava assim, ó. E ele via moendo. Este foi o mesmo sacrifício imposto para Sansão. Quando furaram os olhos de Sansão, Sansão ficou como um escravo, fazendo esse tipo de serviço, e zombava dele. Então a Bíblia está dizendo: é melhor seria que amarrasse uma roda de moinho ao pescoço e lançasse no fundo do mar, do que escandalizar um desses pequenos. Aqueles que fizeram desviar o céu de uma serva de Deus sincera vão pagar um alto preço diante de Deus. Enquanto as pessoas se escandalizaram por causa disso, pessoas fiéis se escandalizaram pelo comportamento e pelo testemunho do pastor, do obreiro, de uma irmã, se escandalizaram, esfriaram a fé e se desviaram. Vão pagar um preço muito alto. Amém? E Jesus disse: é mister que isto vem
envolvidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então guarde essa palavra no seu coração.